Sejam todos muito bem-vindos ao Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, dentro e fora da porteira, Flá. Exatamente, Pedro. E nosso tema hoje é política agrícola no estado de São Paulo. As ações dentro do parlamento que refletem diretamente no agronegócio paulista. E por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio, do Terra Viva, o deputado estadual do PL, Lucas Bove. Deputado, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo no nosso estúdio. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo meu, acompanho o canal há bastante tempo e é uma honra estar aqui hoje podendo falar do nosso agro do estado de São Paulo. A gente que agradece a sua participação aqui hoje. Deputado, a gente começa falando sobre os trabalhos na Assembleia, que de alguma forma visam aí trazer segurança jurídica ao setor produtivo paulista, né? Sem dúvida, eu acho que é um desafio muito grande, segurança jurídica, porque você começa partindo da premissa básica que serve para qualquer empresário. E o produtor rural não deixa de ser um empresário, né? Que é você poder investir no seu pedaço de terra ou no seu espaço de uma maneira que você tenha, de fato, segurança, né? E no estado de São Paulo nós convivemos, aliás, no Brasil todo, por décadas, com insegurança jurídica, com um problema de invasão de terras. Então, isso mudou ao longo dos anos de governo Bolsonaro e aqui no estado de São Paulo isso vem ocorrendo de maneira paulatina e gradual, mas sempre avançando. A intenção da Secretaria de Agricultura, através do ITESP e tudo mais, é de trazer mais segurança jurídica para o campo e isso começa com a questão da propriedade privada. O produtor rural ele tem essa noção de que aquela terra é de fato dele, que ele pode investir, que ninguém vai chegar amanhã, invadir, destruir tudo que ele fez, tudo que ele criou. Então é um passo muito importante que nós estamos dando aqui no estado de São Paulo, sem dúvida. Sem dúvidas. Nesse ponto, deputado, segurança jurídica, como é que vocês têm atuado, isso legislativo, para impedir as novas invasões aqui no estado, que São Paulo, de fato, tem endurecido o tom, não só por meio do governador Tarcísio, mas também a Assembleia nesse mesmo momento, nessa mesma forma de fazer e implementar as regras para isso? Bom, tem diversos projetos tramitando na Assembleia. Eu não vou dizer que eu sou o número um, mas eu, sem dúvida, sou um dos deputados que mais atua em prol do agronegócio lá na Lesp. Então, acompanho de perto esses projetos, ainda que nem todos sejam de minha autoria, alguns são de minha coautoria, eu participo, eu acompanho. E a gente acaba, dentro da Alesp mesmo, criando projetos de lei, trabalhando em projetos de lei que tragam um ambiente mais seguro. Além disso, a gente apoia as ações do governo, do Poder Executivo. Então, por exemplo, tem um grande programa da Secretaria de Segurança Pública, que é o Muralha Paulista. Muralha Paulista é um programa que traz muita tecnologia para a segurança pública. Com isso, a gente consegue monitorar as entradas e saídas de cidade, mas a gente sabe que o Poder Executivo sozinho, tanto a nível estadual quanto os municipais, não tem condições de implementar. Então, cabe a nós também fazer uma destinação de recurso, de verbas, de emendas, enfim, para ampliar esses programas, também mandando viaturas para a Polícia Militar fazer esse acompanhamento no campo. Eu, por exemplo, mandei para Ribeirão Preto, que é uma das cidades mais agrícolas do nosso estado aí. Eu mandei verba para a Guarda Municipal, renovar as viaturas, comprar drones, porque eles fazem esse acompanhamento dos ambientes rurais. Então, através de políticas públicas e de recursos bem empregados. Agora, não adianta só mandar o recurso e esquecer. Tem que fazer um acompanhamento, isso a minha equipe me ajuda lá e a gente consegue fazer muito bem feito, modéstia à parte. E quais são as políticas públicas aí que você tem defendido atualmente no seu mandato e que você considera necessária também para o desenvolvimento do nosso agronegócio? Olha, tudo que a gente faz acaba respingando no agronegócio. Porque o agronegócio ele é um setor que é a roda motriz da nossa economia. Então, por exemplo, quando a gente trata das privatizações, a gente acaba apoiando o agronegócio. Quando a gente trata de investimento em infraestrutura, isso também apoia o agronegócio. Quando a gente trata de segurança pública, de educação, sem dúvida nenhuma, isso apoia também o agronegócio. Eu tenho trabalhado, por exemplo, muito na pauta de educação
junto ao agronegócio. Então, pegando o Centro Paula Souza, através das ETECs, da FATECs, e tentando levar cursos específicos para regiões que têm aquela demanda. Então, tem uma região que é produtora de laranja e precisa de algum curso específico voltado para aquele segmento. A gente tenta levar. Ou soja, milho, a mesma coisa. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado aí para apoiar o agronegócio. Muito importante. Nessa questão da educação, o senhor falou há pouco também, né, antes da nossa entrevista, obviamente, aqui nos bastidores, sobre a questão do De Olho no Material Escolar, que é um projeto muito interessante. E isso também tem sido abordado junto com o governo do estado, né? O governo e também o legislativo, né? Vamos colocar também aqui a Casa Legislativa, que também tenha tratado isso. O senhor tem visto com bons olhos esse projeto e de que forma é possível inseri-lo ou já insere dentro dos projetos? Sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante e eu sou totalmente a favor de colocar a iniciativa privada dentro do poder público e trazer para perto pessoas bem intencionadas como essa turma do De Olho no Material Escolar. Veja você que nós tínhamos casos onde, em exercícios de matemática, por exemplo, né, eram assim, no território existiam 10 índios, veio um fazendeiro malvado e matou 5, quantos sobraram? Então, num exercício de subtração de matemática, eles demonizavam o agronegócio. E aí não tem como, porque você acaba prejudicando não só o produtor, o filho do produtor que está ali estudando, mas a comunidade em geral, que acaba enxergando o agronegócio como o grande vilão, quando a gente sabe que é justamente o contrário. Não há o que se falar em preservação ambiental no Brasil sem citar o agronegócio. O agronegócio é o grande preservador do meio ambiente no Brasil, essa é a verdade. Não há o que se falar em segurança alimentar no Brasil e no mundo sem falar do agronegócio. O agronegócio é aquele que garante e vai garantir sempre a comida com mais qualidade, mais barata na mesa do brasileiro e do mundo todo. Então, esse trabalho é muito importante, sem dúvida, de conscientização. Eu estou, por exemplo, agora caminhando com um projeto na Lesp que se chama... Nós vamos instituir a Semana do Etanol. E aí as pessoas dizem, mas para que você vai fazer a Semana do Etanol? Isso para que serve? Porque nós vamos levar para as escolas a Semana do Etanol, ensinar para as crianças que o etanol é um combustível mais limpo, mais barato, brasileiro, que não agride o meio ambiente, de fonte renovável. E aí essas crianças vão, dentro de casa, disseminar isso para os pais, vão disseminar essa cultura e com isso a gente vai ampliando o nosso rol de participação. Porque nós temos hoje mais de 80% da frota de veículos de passeio flex e cerca de 30% abastece a etanol. O que é isso? É desconhecimento. Então, levar conhecimento, levar educação, sem sombra de dúvida é o caminho e o De Olho no Material Escolar faz isso muito bem. Exatamente. Extremamente essencial e também importante a gente destacar o incentivo, né, à pesquisa, ao desenvolvimento de novas tecnologias para o desenvolvimento do nosso agronegócio e do agronegócio paulista, né, deputada? Sem dúvida nenhuma, e nesse sentido a gente precisa fazer um elogio aqui à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Guilherme Piai tem 33 ou 34 anos, é super jovem e vem fazendo realmente um trabalho de modernização muito grande dentro da Secretaria de Agricultura, trazendo tecnologias de fora, trazendo políticas públicas e parceiros privados também que possam dar suporte nesse sentido. Porque, de fato, não há como a gente pensar no agronegócio sem a gente pensar em modernizá-lo. A gente precisa modernizar, precisa trazer novas ideias, um novo gás aí, e sem dúvida através da APTA, através dos diversos meios que ele tem lá na Secretaria de Agricultura, ele está fazendo um trabalho muito bacana e a gente sempre vem ajudando, tanto com recurso quanto com projetos de lei quando necessário. É um trabalho muito legal que a gente tem feito em conjunto aí, legislativo e executivo. E também uma forma de atrair os jovens, né, para o campo e para o agronegócio e para o setor, né, trazer de volta esses jovens. Sem dúvida. Foi uma coisa muito interessante que eu verifiquei quando eu comecei a me reunir com a turma do agro. A maioria era cabeça branca, assim. E eu perguntava para o pessoal, falava, olha, com todo respeito, até porque a gente sabe a importância que tem a experiência, né? Os mais velhos trazem uma experiência de vida que ninguém vai aprender em escola nenhuma. Mas cadê a sucessão? Cadê a juventude? Cadê a molecada? E, de fato, não tinha. Muito pouco. O jovem, hoje em dia, quer ir para Faria Lima, né? Raríssimas exceções aí. Então, também tem sido feito um trabalho muito bacana nesse sentido de trazer o jovem para perto, sem dúvida nenhuma. Nesse outro ponto, eu gostaria de tratar a questão
da expansão industrial, né? Precisa de recurso, precisa de lei para isso. E as agroindústrias, elas têm um papel importante, porque é levar essa produção, que é do grande, mas também inserir o pequeno produtor, médio produtor, para a gente cada vez mais impulsionar exportações, produtos de valor agregado. Como é que o Legislativo tem atuado, digamos, fora da porteira, né? Nesse sentido, uma vez que o Estado paulista tem produção muito importante, tem um PIB muito importante, se eu não me engano, temos aí pelo menos 40% da balança comercial do Estado de São Paulo em função do setor agropecuário responsável. Como é que a gente tem esse parâmetro também olhando a agroindústria, deputado? Olha, eu sempre digo que o papel... Eu que venho da iniciativa privada, que estou no meu primeiro mandato, tenho isso para mim muito claro. O primeiro papel do setor público é não atrapalhar o setor privado. Se o setor público não atrapalhar, ele já está ajudando muito, né? Então, o que a gente tenta fazer, a princípio, é desburocratizar. Sempre desburocratizar. Facilitar acesso a crédito, facilitar acesso a seguro, facilitar acesso à infraestrutura. Então, por exemplo, quando a gente aprova uma privatização da Sabesp, como nós aprovamos na Alesp, a gente está ajudando o agronegócio. Além da questão óbvia de você levar dignidade para vários lugares onde você não tem saneamento básico e tudo mais, existe uma questão prática, que é a sobra de investimento. O governo, quando ele abre mão de investir em saneamento básico, que é algo que custa caro e que ele não é competente para fazer, ele tem uma sobra de braço e de dinheiro para investir no que realmente importa e ele sabe fazer. Então, ao invés de investir na rede de saneamento básico, que ele vai demorar anos para resolver o problema, ele deixa aquilo a cargo da iniciativa privada e vai investir, por exemplo, em duplicação de rodovias, em ferrovias, que é essencial para que a gente consiga fazer o escoamento da nossa produção. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado bastante. No sentido da educação também, que é muito importante. A gente tem feito várias medidas para apoiar e, de fato, reter os talentos aqui, reter os talentos no estado de São Paulo. Tem medidas que envolvem o setor de turismo também. Então, por exemplo, o enoturismo é algo que está muito latente no estado de São Paulo, está crescendo muito, a gente apoia medidas nesse sentido também. Então, tem diversas ações. Nós estamos bolando, por exemplo, junto com o pessoal da área de negócios internacionais, um aplicativo, como se fosse um iFood, para que o pequeno produtor possa vender o produto dele. Porque você vai, por exemplo, para Pardinho, que tem um queijo excepcional, ganhador de prêmios internacionais, e ninguém aqui na capital sabe. Então, como é que nós vamos falar em exportar, em crescer o mercado, se a gente não consegue nem desenvolver ele dentro do estado? Então, a gente está aí, baby steps, passo a passo, tentando ampliar esse mercado e ajudar o pequeno e médio produtor, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Olha, deputada, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta trazendo mais temas relevantes aí sobre o nosso setor agropecuário, o nosso agronegócio paulista. A gente já volta, fica aí. Já estamos de volta com o Terra Viva Entrevista. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o deputado estadual do PL, Lucas Bove, que gentilmente atende o nosso pedido, veio até o nosso estúdio para falar de diversos assuntos. Política agrícola, né, Flá? Exatamente. E a gente vai abrir esse bloco falando do projeto de lei que proíbe o uso do termo carne para os produtos que não têm proteína animal. Conta pra gente sobre esse PL e como que deve ser a aceitação aí na Alesp. Olha, é um projeto bastante polêmico, de fato, mas um projeto que tramitou muito bem na Alesp, porque eu fiz algo que eu acho que é primordial, aliás, é a base da política, que é você saber discutir com quem pensa diferente. Eu não precisava convencer a turma que estava do meu lado ali, precisava convencer quem estava do outro lado. E aí, a conversa é no sentido real da ideia do projeto de lei. A primeira intenção desse projeto de lei é proteger o consumidor. E o consumidor de direita, de esquerda, o que não liga para a política, o jovem, o velho, enfim. Porque, de um lado, você tem um produto que é carne. Carne, acabou. Do outro lado, você tem um produto que tem uma série de adicionantes químicos, de corantes, enfim, uma série de produtos que não são carne e são vendidos como carne. Então, a ideia principal é essa. Se você é vegetariano, é vegano e acha que a carne faz mal à saúde, eu respeito sua opinião. Se você quer vender um produto
que concorre com a carne, um outro tipo de proteína, eu respeito a sua opinião. Só que você não pode se valer do nome carne. Afinal, carne é carne. Então, se não tiver proteína animal, não pode ser vendido como carne. Nós conseguimos aí discutir, avançar. O projeto foi aprovado na Alesp no final do semestre, agora em junho, e vai para a sanção do governador. Espero que o governador sancione. Já fiz uma reunião com ele, expliquei a ideia, fiz uma reunião com as outras secretarias envolvidas. Se Deus quiser, vai ser sancionado no estado de São Paulo. O que não é carne não pode ser vendido como carne. Agora, deputado, o senhor falou um termo interessante, que foi esse diálogo com quem é contra, né? Nós temos uma oposição forte, né? No último bloco, o senhor falou sobre a questão da privatização. Nós estamos aqui do estado de São Paulo, a gente acompanhou muito a quebra de braço dentro da Alesp para aprovação, principalmente da questão da Sabesp. Mas como é que é essa conversa, esse diálogo dentro do setor produtivo? Acredito que seja, até porque, se a gente for tirar um raio-x do que foram as últimas eleições, ambientes polarizados, discursos mais acentuados. Como é que é esse diálogo num lugar tão, digamos, um ambiente meio hostil? É bastante complicado. É bastante complicado porque você pega a oposição e ela, infelizmente, tem muita gente qualificada lá na oposição. Eu discordo veementemente da grande maioria das ideias deles, mas tem muita gente que você tem que respeitar. Só que eles não fazem uma oposição inteligente. Apesar de ter deputados ali inteligentes, preparados, que têm boas ideias, apesar de eu não concordar, têm boas justificativas para suas ideias, o debate é sempre da oposição pela oposição aqui no estado de São Paulo. Então, bons projetos que a gente sabe que eles são a favor, acabam, às vezes, levando muito tempo, justamente porque eles não fazem uma oposição, no meu modo de ver, humildemente, inteligente. Eles fazem uma oposição muito burra em algumas situações. Exemplo disso é a questão do IPVA. Nós estamos discutindo um projeto de lei há meses que visa reduzir IPVA para veículos híbridos. Então, veículos movidos a etanol, a biometano, enfim, nós estamos buscando aí modernizar o Estado, trazer uma política ambiental que seja melhor e, no final das contas, reduzir tributo para a população. A oposição se colocou contrária pura e simplesmente por ser um projeto do governo. Então, o diálogo é bastante complicado, mas nós temos maioria lá. Às vezes, sob gás de pimenta, a gente tem que aprovar um projeto ou outro, como foi no caso da Sabesp, mas bem no final das contas dá tudo certo. Bem tranquilo. Sob gás de pimenta, a gente aprova. Exatamente. Lá. E ainda na questão dentro da proteína animal, como que vocês acompanham o fim da vacinação contra a febre aftosa? Olha, é importantíssimo, um marco muito importante para o estado de São Paulo. Abre a possibilidade de outros mercados, enfim. Só que é algo que também traz uma grande responsabilidade para o produtor. Então, nós, junto mais uma vez à Secretaria de Agricultura, intermediamos aí a criação de um fundo que ia se chamar Fundepec, mudou o nome agora, o nome é Fundesa, é um fundo público onde o nosso mandato trouxe as entidades para participar. Então, o pessoal da Socom, que são os confinadores, da Abra Leite, do Grupo Pecuária Brasil, do presidente Furlan, enfim, nós trouxemos os grupos à mesa para justamente discutirem como é que ia ser a situação. E nós conseguimos montar um modelo muito bacana. A vacina custa um valor X, entre o custo da vacina, o custo da aplicação, vamos colocar 5, por exemplo. Então, nós conseguimos fazer com que tenha um fundo que o dinheiro é aportado pelos próprios produtores num valor menor do que o valor que ele pagaria da vacina, porque ele não tem mais o custo da vacina, então ele paga, digamos, R$ 2,50 ao invés de pagar 5. E com isso você tem um fundo indenizatório para caso haja algum caso isolado, caso haja algum caso de aftosa aí e o produtor não consiga escoar a sua produção. Então é muito importante, a gente estar acompanhando de perto, tem que fazer essa fiscalização e criar esse fundo que traz uma segurança para o produtor a um custo mais baixo do que ele tinha antes, na minha opinião, é fundamental para que o setor permaneça aí caso tenha algum problema no futuro. Com certeza. Outro ponto interessante é que o governo formalizou também, por meio de uma legislação, o programa Rotas Rurais, né? O senhor está me inserido, inclusive, nesse projeto, promove esse endereçamento digital às propriedades, isso em todo o território paulista. E que fase está esse PL? De que forma já é possível a gente olhar os resultados? O projeto é de minha autoria, na verdade, inclusive. Ele já foi aprovado, foi sancionado pelo governo.
E foi muito bacana, porque foi a minha primeira experiência como legislador. Eu entrei e eu queria fazer um projeto. Minhas duas pautas sempre foram educação e agronegócio. Eu montei um projeto baseado na educação e queria montar um projeto para a nossa turma do agro. E em rápida pesquisa, a primeira coisa que todo produtor me falou, porque eu não sou produtor rural e tenho essa humildade de conversar com o setor, e a primeira coisa que eu ouvi de todos era endereço. Nós precisamos de endereço. E aí eu fui conversar com a população que mora no campo, que não necessariamente é o produtor rural e tudo. E ouvi relatos assim de mulheres que estavam apanhando e não conseguiam chamar a polícia porque não tinham endereço, de idosos que precisavam chamar o bombeiro e não conseguiam porque não tinham endereço, mesmo de famílias que queriam comer uma pizza no domingo e não conseguiam. Então nós, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, com a Google Maps, sem ônus para o Estado, criamos um programa de georreferenciamento, onde o produto disso é o CEP digital, que a gente tem chamado aí de CEP digital, que é um código alfanumérico, funciona como se fosse um CEP. Você coloca no Google Maps ali e ele chega até a localidade, mesmo sem internet. É um projeto que já está sendo implementado, tem prefeituras que já estão bastante avançadas no caso. Todos os títulos de terra que estão saindo agora estão saindo já com o CEP digital. Legal. Isso traz uma possibilidade de escoamento da produção, de recebimento de insumos e, acima de tudo, dignidade e tranquilidade para quem mora no campo, né? Perfeito. Com certeza. E mudando um pouco de assunto, como tem sido a atuação do Legislativo Paulista com as jovens lideranças do setor? Olha, é muito bacana isso. Esse é um... Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, conversar com a juventude. Como eu disse anteriormente, eu chegava nos lugares e a gente via que tinha muito cabeça branca e eu tinha uma preocupação muito grande com a sucessão. E eu comecei a entender como é que funcionava. Então, tem as ligas jovens, cada universidade tem a sua liga. Então, tem o Agromac, do Mackenzie, o Agroinsper, GV, enfim, todas elas têm. São 13 ou 14, se não me engano, ligas jovens aí. A gente já fez alguns eventos com eles, então a gente sempre chama alguma personalidade. Já levei o secretário Piai, já levei o Roberto Rodrigues, que foi ex-ministro, que é ex-ministro, foi ministro de Agricultura. A gente sempre chama a personalidade, faz um trabalho nesse sentido para trazer o pessoal junto. Além disso, eu patrocinei através de emenda a criação da Sala Alisson Paulinelli, que é tipo um coworking lá na Secretaria de Agricultura, que é muito bacana, porque vem muito jovem do interior, né? Muita gente vem do interior e aí tem um coworking, tem um ambiente dentro da Secretaria de Agricultura para poder trabalhar ali, muito bacana. Também, junto com o Guilherme Piai na Secretaria, nós idealizamos um projeto, que é um projeto do Conselho Jovem. Então vai ser lançado aí em breve o Conselho Jovem do Agro. A gente vai trazer aí 40 jovens para formar um conselho, para discutir os assuntos, para que eles se insiram justamente nesse negócio, se insiram no agro paulista e vejam que ali tem um mercado de trabalho com amplas possibilidades. E também ajuda a promover a mão de obra qualificada no setor, né? É um gargalo ainda? Sem dúvida nenhuma, é um super gargalo. A gente vai... eu tive, por exemplo, lá com o pessoal do Minerva, e aí eu sempre pergunto, olha, o que falta aqui? Ah, falta o desossador, falta isso, falta aquilo. E a gente tem que também pensar nisso, porque o agronegócio está cada vez mais tecnológico, mecanizado, mas a mão de obra ela é essencial. A gente sempre vai depender da mão de obra do ser humano. E mais, quando a gente investe em educação, a gente tira um jovem do crime, tira um jovem do tráfico, tira um jovem da rua. Então, de fato, é um ganha-ganha total, né? Com certeza. Exatamente. Olha, deputado, a gente gostaria muito de seguir conversando com o senhor. Tem muito assunto para a gente tratar, mas infelizmente o tempo correu, a gente nem percebeu. Mas eu quero agradecer demais a sua participação, da sua equipe também, que gentilmente atende o nosso pedido, porque a gente quis aqui promover um diálogo exatamente para entender um pouco mais daquilo que está sendo feito dentro do legislativo, né? A gente olha muito o executivo, mas o legislativo é uma peça fundamental dentro do cenário político, porque é de lá que emanam as leis que vão reger o nosso país, o nosso estado, o nosso município, e é por isso que a gente tem que olhar muito atentamente para saber o que eles estão fazendo, né? No caso, vocês, para a gente ver onde está indo o nosso agronegócio. Muito obrigado pela sua participação e a gente está sempre de portas abertas Muito aqui. obrigada. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir aqui prestar contas para a população, principalmente para a audiência de vocês tão qualificada, a nossa turma do agro aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo ao nosso Terra Viva Entrevista.
Lembrando que você pode rever todo o nosso conteúdo nas plataformas digitais do Terra Viva, né, Pedro? Exatamente, Flá. Inclusive, tem uma playlist especial do Terra Viva Entrevista lá no nosso YouTube e um conteúdo que você vai sempre acompanhar as informações do agronegócio no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Até mais.